Eu trabalho com a espiritualidade. Eu posso cobrar? Isso é uma coisa interessante, porque nada é por acaso, né? Numa mesma semana, eu recebi 2 vídeos iguais, falando sobre o que é, como é que é? O, o que é dado de graça tem que ser. Não, o que é recebido de graça tem que ser dado de graça. Tem alguma coisa assim que fala, né, sobre dom. Que você recebe de graça, você tem que dar de graça. E eu atendi uma menina com a sessão de leitura de órgãos. E eu até coloquei nas minhas redes que foi um caso que eu chorei no atendimento, porque foi um caso de aborto, e vi ali toda a energia do ex-marido dela, né, desejando algumas coisas para ela e tal. E a gente fez ali a liberação do útero, a limpeza do que foi possível. No dia seguinte, a casa dela foi invadida por um monte de formiga, fui buscar o esclarecimento, isso falava sobre liberação emocional, e ela disse que teve, não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, ela dormiu com uma xícara de café na mão, de tão cansada que ela estava, porque a gente ativou a cura em estado de sono. E aí que, depois disso, passaram-se algumas semanas, ela pediu para conversar comigo, marcamos esse encontro, fui entender o que estava acontecendo. Ela disse, Ellen, não sei o que aconteceu, que depois daquela sessão, eu comecei a ter mais ligação com a espiritualidade, comecei a receber algumas explicações, e eu decidi fazer as pazes com meu ex-marido. E não é fazer as pazes voltar com ele, né? Porque ele já está em outro relacionamento e tal, mas eles se entenderam. Eles têm uma filha, e ela disse que aquilo foi tão leve, foi tão bom para ela, e ela começou a entender muita coisa da vida dela. Uma sessão de leitura de órgão. E ela disse que outras coisas da vida dela estão começando a se movimentar. Então, assim, quando a pessoa está no estado de permissão, quando a gente tem a permissão divina, né, claro, para liberar isso, a pessoa está ali na questão do merecimento, e a gente faz, às vezes, em uma sessão já o suficiente para a tua vida começar a andar, a movimentar. E aí, que quando a gente estava conversando, foi até engraçado, porque a minha intuição estava assim, fala para ela, fala para ela, fala para ela a diferença entre ferramenta e dom. Cobrar pela ferramenta, cobrar pelo dom. Eu falei, gente, mas por que isso está me vindo? Eu falei assim, olha, está me vindo uma intuição aqui para eu conversar com você sobre isso. E aí, depois que eu conversei, ela falou assim, engraçado você me falar isso, porque eu comentei sobre o teu trabalho com uma amiga minha, e ela me disse que você vai pagar por isso, porque você tem um dom e você está cobrando por ele. E aí agora você me deu a tua explicação. Aí eu dei uma gargalhada e perguntei para ela assim, o que você respondeu para ela? Aí ela, eu respondi que eu confio em você, confio no teu trabalho e que está me fazendo muito bem. Então, minha gente, aproveitando, né, os 2 vídeos, isso que aconteceu, e essa questão da mentoria em grupo e falar um pouco do meu trabalho, existe diferença entre cobrar pela técnica e cobrar pelo dom. O que é a técnica? A mesa radiônica, por exemplo, é uma coisa física. Tem essa placa, tem as pedras, tem o envio, né, da empresa que enviou para mim, tem o curso, tem todo o curso para você acompanhar, a internet, porque foi um curso online, que não sei o quê, que não, eu investi nisso. Existe uma coisa física. Nada mais justo de que, se eu investir e é o meu trabalho, eu cobrar por esse trabalho. E o que seria cobrar o dom? Quando me chega uma informação, uma orientação, um sonho, se eu cobrasse por isso, estou lá na sessão de mesa, por exemplo, e me chega uma determinada informação, ó, fulana, tem uma informação para te entregar, e essa informação custa tanto. Aí eu cobraria pelo dom, porque a minha comunicação com a espiritualidade, que é o meu dom, se eu colocasse um preço nisso para entregar a informação, aí eu estaria cobrando pelo dom. E
Não sei se ficou claro a diferença entre cobrar pelo dom e cobrar pela técnica. E eu entrego, até quem não está no programa já recebeu orientação ontem. Já recebeu orientação ontem. Uma pessoa que eu vi, sei lá, 2, 3 vezes na vida. E aí ela chora de lá e eu choro de cá, né?